Fala, filhotes, vocês estão vivos? Então, no vídeo de agora a gente vai resolver as atividades da quarta semana do PET, do Plano de Estudos Tutorado do Governo do Estado de Minas Gerais. Vamos à primeira questão do terceiro ano do ensino médio. Qual que é o sentido dos termos eurocentrismo e etnocentrismo? Eurocentrismo é a crença de que a Europa é o centro do mundo, que é uma cultura superior e que por isso está justificado o fato dela ter dominado todo o globo, né, para que pudesse civilizar a humanidade, né, e levar à evolução e ao progresso as sociedades atrasadas menos evoluídas, né, primitivas, selvagens, bárbaras, né. O etnocentrismo é um conceito similar, mas não se refere à Europa, né? Quando uma etnia, um grupo étnico se acredita superior ao centro de tudo, né? Superior aos outros. Os europeus acreditaram nisso há muito tempo, né? Mas isso geralmente acontece em todas as culturas, né? Toda etnia costuma tomar-se como referência em relação às outras e subjugando ou vendo as outras como bárbaras, como selvagens, como incivilizadas, né? Então o centrismo vem sempre de centro, né? A Europa como centro, e os europeus se acham superior, e a etnia vem de uma etnia, de um grupo étnico, de um grupo cultural que se acha superior, que tem uma cultura mais elevada, mais evoluída, com mais progresso do que as outras. E por isso justifica também a dominação sobre o outro. Vamos ao 2, analisar o sentido e possíveis implicações dos termos soberania. O que é soberania? É o governo. A soberania está relacionada a quem terá o poder e o governo numa determinada sociedade, né? Então, para o Rousseau, que é o que nós vamos falar aqui, a soberania deveria estar nas mãos do povo. Só o povo tem a vontade soberana, né? Só ele pode expressar isso através da vontade geral. O que é a vontade geral? São os interesses que nós temos em comum. Só os interesses que nós temos em comum podem se tornar a vontade geral, e só a vontade geral pode ser soberana. As vontades individuais, particulares, aquilo que a gente não comunga com os outros, isso jamais pode ser soberano e pode governar uma determinada sociedade, pode ter poder numa determinada sociedade. Então, quem vai ter o poder supremo numa sociedade? Isso é a soberania, né? Alienação do poder. O que é a alienação do poder? É quando alguém tira o poder da gente. E quando isso acontece? Isso acontece quando a gente delega o nosso poder de decidir as coisas politicamente para outros. E isso acontece na representação, o governo representativo, que é isso que a gente vive. A gente elege alguém para poder defender os nossos interesses, um representante nosso. Mas segundo Rousseau, cada pessoa é o único e exclusivo responsável pelos seus próprios interesses. Ninguém mais pode defender os seus interesses além de você. Quando você elege alguém para defender o seu interesse, essa pessoa não vai defender o seu interesse, mas vai defender o interesse dela, porque cada um defende o seu próprio interesse. Então isso é a alienação do poder. Quando eu delego isso para um representante, né, e essa representação acaba fazendo com que eu perca o meu poder de decidir, o meu poder de decisão, de escolher e de participar do processo político. Então, por isso que o Rousseau era contra a democracia representativa, contra o parlamentarismo, porque ali você elege representantes, e para ele, né, tudo que é de interesse do povo deve ser decidido pelo povo, junto, reunido, e só pode ser expressão da vontade geral aquilo que for fruto dos interesses que nós temos em comum. Esses interesses que nós temos em comum se transformam em bem comum, porque são coisas que a gente comunga junto. Se eu penso diferente, por exemplo, se não tem um consenso sobre o aborto, não pode ter lei sobre o aborto numa determinada sociedade. Cada um faz como bem entender. Se não há consenso sobre o porte de armas, não pode ter leis proibindo nem autorizando a arma. Cada um tem, não tem. Então todas as questões polêmicas, se não tiver consenso, não tem. Agora a vida, todo mundo quer preservar a vida, então vamos colocar uma lei que proíba matar. Ah, todo mundo quer ser livre, alguém quer ser escravo. Ah, todo mundo quer ser livre. Então, em interesse, nós vamos proibir a escravidão. Vamos proibir os outros de sequestrar, tirar a liberdade dos outros. Ah, todo mundo aqui tem como interesse comum ter sua própria propriedade, usufruir daquilo que conquista com o suor do seu trabalho. Então, vamos colocar uma lei que protege a propriedade privada. Então, é assim que pensava Rousseau. Então, a alienação do poder, alienar é tirar algo de alguém. E quem tira esse poder nosso de decidir?
Somos nós mesmos quando a gente delega para um representante. Ou quando um político tira esse poder da gente decidir e começa a decidir ele por ele mesmo autocraticamente. Então esse é o Rousseau, né? Explique e converse com o seu professor de história à distância e faça também um levantamento na internet de quais foram e onde aconteceram os regimes que podem ser considerados democráticos na história da humanidade. Nós tivemos o exemplo da Grécia, né? Tivemos uma democracia mais representativa na Roma antiga, né? Relativamente, né? Antes do período imperial, na época do Senado. E depois a partir da modernidade. Começa com a Inglaterra, com as revoluções burguesas, né? A Inglaterra, a Revolução Burguesa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra em 1689, no século XVII. Depois a independência dos Estados Unidos vai dar autonomia para eles, eles vão forjar o seu próprio governo democrático. Mas essas modernas serão todas de governos de democracia representativa. De democracia direta, nós temos só os dois exemplos que já foram citados no vídeo anterior, que é o exemplo da Grécia Antiga, né? A democracia direta, tudo que é de interesse do povo é decidido pelo povo, em Atenas, né? Mas quem que era o povo? O povo era o homem adulto, né? Nascido na cidade. Mulher, menores de idade, jovens, né? Não podiam participar, estrangeiros e escravos, todos estavam excluídos da participação política. Então, que democracia é essa que não abarcava nem 10% da população da cidade? E tinha os povos indígenas, né? Mas aí é uma sociedade muito mais reduzida. E por isso que o Rousseau também dizia que a democracia é direta, essa sem representação, ela só funciona em sociedade com um número menor de membros. Quanto maior o número, mais difícil você chegar num consenso sobre as coisas. Então é mais difícil você ter uma expressão da vontade geral dessa sociedade. Então, entre os índios, todo mundo é definido na comunidade, um grupo reduzido de pessoas. Aí você consegue chegar num consenso mais fácil, numa unanimidade e numa comunidade, né? Porque a comunidade é isso, é um grupo de indivíduos que tem interesses em comuns. Então, da antiguidade até o século XIX, né? Depois das revoluções burguesas, a Europa começa a ter. O que caracterizou a realização da essência do político para os atenienses e para os índios no Brasil? O que é a essência do político? Não tinha uma noção de política como nós temos hoje, né? Para a essência da vida política, para eles, lá, para os atenienses, era você participar da vida pública. E para isso você tinha que aprender a falar bem, a usar da retórica, da oratórica, a arte falar bem para convencer os outros das suas ideias, dos seus projetos políticos, dos seus interesses, das suas vontades que fossem realizadas dentro da sociedade. E dos índios a mesma coisa, a coisa era definida ali na comunidade, geralmente em volta da fogueira, nas reuniões da comunidade, tinha, claro, os líderes, né? O líder da guerra, que era o cacique, tinha o pajé, que era o líder religioso, e o líder da guerra, geralmente, ele reunia a comunidade ali para definir essas coisas. Quais são as aproximações e quais os distanciamentos que entre essas culturas tão distantes e aparentemente tão distintas, né? As aproximações é isso, né? Essa definição, porque eles se reuniam ali, os gregos se reuniam na Ágora, eles se reuniam ali, geralmente tinha um espaço ali entre as moradias dos índios, que eles se reuniam para definir as coisas também, né? Então, nesse aspecto de democracia direta, né, de governo direto, de resolução direta, tudo que eles... mas eles tinham uma espécie de comunismo também. Tudo que eles caçavam, pescavam e coletavam, eles dividiam entre eles. Eles decidiam também sobre guerra, sobre se iam guerrear ou não, sobre se iam mudar, sobre se iam para um lugar, se iam para o outro, né, sobre quem ia fazer o que na sociedade, no grupo, né. O que diferencia suas políticas daquela que caracteriza a modernidade e a contemporaneidade? O que diferencia principalmente essa questão da representatividade, né? A gente delega hoje para os outros a resolução dos nossos problemas. E eles não resolvem os nossos problemas, eles criam mais problemas para a gente. Né? E depois vendem a solução, dizem que eles que vão resolver os nossos problemas, quando na verdade são eles que mais criam problemas para nós. Então pesquise também no livro de referência essas informações, conheça mais sobre a história política do nosso país, em especial dos povos indígenas, né, dos Tupi-Guarani, né? E para saber mais aí tem um podcast, o que é justiça, né? Como ela foi concebida ao longo da história e como determinar as nossas vidas hoje, qual que é a sua relação com o direito, tem tudo a ver com o direito, né? Mas nem sempre o direito é uma expressão da justiça. Por isso tem a questão da legitimidade, o direito é aquilo que está de acordo com a lei é aquilo que foi positivado pelo legislador, que geralmente é um representante que nós elegemos.
Então, isso tem no Filosofia Pop lá, também as representações da lei, da justiça e outros conceitos filosóficos em Game of Thrones, né? Ali tem muito disso também, de relações políticas, de lei, de justiça, e muita coisa filosófica ali. Você podem ver lá também no Se Liga Nessa História, Game of Thrones e a filosofia. E depois você vai anotar suas principais impressões ao ouvir esses dois podcasts, né? O da justiça e o de Game of Thrones e a filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.